Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Professor Nunes.jns. Se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais para os seus amigos e para as suas amigas. E vamos falar de eleições. Neste segundo turno, as eleições estão cada vez mais acirradas. A campanha está acirrada. Vamos falar sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais hoje, da ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, a Damares Alves. Segundo notícias aqui do UOL, Damares viraliza com falas sobre abuso de crianças e é acusada de omissão. Primeiro, eu quero destacar o seguinte: a ex-ministra Damares Alves, ela é muito boa de oratória, de criar narrativa, de manipular. Ela é muito boa nisso. Ela usou o espaço de um culto aí da igreja, né? Durante um culto, numa igreja em Goiânia, para dizer que crianças são abusadas de maneira muito, muito cruel. Não vou descrever aqui para vocês, tá? Vocês podem ver o vídeo aqui. Eu vou deixar o link do vídeo, né? Que está no UOL. A questão é o seguinte: primeiro, ela usa o espaço da igreja para fazer um comício. E como ela é muito boa em oratória, ela usa da sua capacidade para fazer a campanha em favor de Bolsonaro para toda uma igreja, coisa que é ilegal. Usar o espaço da igreja para fazer um comício, para fazer campanha. Mas a questão é o seguinte: ela diz que numa determinada localidade, vou ler aqui para vocês, crianças de até 4 anos são sequestradas e são usadas para sexo oral e para sexo anal. E ela chega a dizer que crianças recém-nascidas são estupradas. Vou ler um pouco da matéria aqui para vocês não pensar que eu estou inventando coisas. Ela diz o seguinte: durante um culto, nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas, e o inferno se levantou contra esse homem. Então veja que ela faz essa narrativa apelando pelo emocional, pela questão moral, e aí ela joga o Bolsonaro na história como grande salvador, e que as potestades, os demônios, o inferno se levantou contra ele. Aí ela diz: a guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política.
observe a capacidade de manipulação, de criar narrativa, no sentido de atingir de maneira certeira no íntimo das pessoas simples, incautas, pessoas que, em geral, vão para a igreja querendo algum alento, estão sofrendo. Em geral, as pessoas vão para a igreja porque querem um alento, querem receber o melhor possível, acreditam em Deus, em geral é isso. Mas aí a Damares usou o espaço religioso para fazer um grande comício em favor do Bolsonaro, manipulando emocionalmente as pessoas. Ela fez isso. Se ela encontrou esses problemas que ela está dizendo, se ela encontrou esses problemas que ela está dizendo aí, essa questão de estupro, de crianças, de recém-nascidos, sexo oral, sexo anal, se ela faz isso, se ela tem provas disso, eu pergunto, por que ela não fez nada como ministra dos Direitos Humanos para punir os culpados, para prender os culpados? E por que nesse momento agora, exatamente na campanha para o segundo turno, ela vem com essa história agora? Não estou dizendo exatamente que é uma mentira, mas pode ser uma grande fake news, e se não for fake news, ela cometeu um grave crime, que é o fato de prevaricar, de não fazer o que devia ser feito à frente do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos para punir os culpados. Nesse caso, se é verdade o que ela diz, ela cometeu crime de responsabilidade aí, assim como o Jair Bolsonaro, o presidente da República. E se isso tudo for uma grande mentira, ela vai ter que se explicar. Ela vai ter que se explicar. De todo modo, ela comete crime com isso aí. Além do crime de fazer campanha dentro de uma igreja, de fazer campanha para um candidato dentro de uma igreja. E aí é o seguinte, ela diz, olha só, é uma guerra espiritual, disse a ministra do governo Jair Bolsonaro, candidata à reeleição. Ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, Damares é um dos principais ativos da campanha do presidente para alavancar votos em igrejas evangélicas neste segundo turno, sobretudo no Nordeste. Esse trecho da fala da ministra no culto não foi publicado nas suas redes oficiais na internet. Um dos primeiros a postar o vídeo no Instagram foi o deputado federal eleito Mário Frias, que era o secretário da Cultura, ex-secretário de gestão da gestão Bolsonaro. Pelas redes bolsonaristas, o vídeo foi amplamente compartilhado. No entanto, logo depois, políticos de oposição e outras personalidades passaram a cobrar Damares Alves sobre o caso. A deputada federal Vivi Reis, do PSOL do Pará, no Twitter, ela afirmou que a bancada de seu partido entrará com uma representação contra a ex-ministra para saber por que Damares não agiu diante dos crimes que ela mesma denunciou. Ela diz, nós da bancada do PSOL vamos entrar com representação contra Damares. É preciso saber por que ela silenciou
diante de casos graves de crimes sexuais supostamente encontrados no Ministério. Se as denúncias forem verdadeiras, seria Damares, então, integrante dessa rede criminosa? É a pergunta que a Vivi Reis faz. Por quê? Porque ela não denunciou. A antropóloga Débora Diniz, professora universitária e pesquisadora da Universidade Brown, nos Estados Unidos, escreveu no Twitter que o Ministério Público tem o dever de investigar Damares. Se o vídeo de Damares sobre criancinhas e sexo oral em Marajó for verdadeiro, o Ministério Público tem o dever de investigar Damares. Damares diz ter conhecido crianças com dentes arrancados e desnutridas para exploração sexual. Por que não denunciou e as protegeu? O próprio Ministério Público Federal do Paraná afirmou em sua conta no Twitter que solicitou informações sobre o caso. O MPF do Pará solicita informações sobre supostos crimes contra crianças no Marajó, descobertas por Damares. Procuradores da República querem detalhes para tomar providências e também querem saber se o governo tomou medidas e se denunciou. Então, é isso aí. Então, a atuação do MPF do Pará. Então, é o seguinte, esse caso é muito grave, a denúncia da Damares é muito grave, mas recai sobre ela a gravidade de não ter investigado o caso. O grande problema que se tem nesse momento é o seguinte, observe, ela fala inclusive no vídeo, ela fala, nesses 7 anos, não é, aconteceram coisas, descobrimos coisas no Ministério estarrecedora. Aí vai falar dessa história de crianças aí nessa ilha que eu já esqueci o nome, que ela fala, né? Nessa ilha. Então, o seguinte, nesses 7 anos, se você for considerar 7 anos, você tem o seguinte, do ponto de vista dos governos, foi exatamente, né? Nós temos 6 anos, derrubaram a Dilma e entrou o Temer. E veio o Bolsonaro com a onda antipetista. A Damares usa esse momento atual, esse momento aí na igreja, no culto, numa igreja, para, observe bem, ela não fala, em nenhum momento ela não fala, ela é esperta, mas a gente sabe que ela deixa implícito, né, o seguinte, que o outro lado, o outro candidato representa todo esse mal, todo o problema com pedofilia, prostituição infantil, ou seja, ela coloca o Bolsonaro como salvador da situação e ao mesmo tempo ela coloca o seguinte, que olha, isso não é uma guerra política, é uma guerra contra potestades, ou seja, para coisas demoníacas essas que a outra campanha, no caso ela quer dizer a campanha de Lula, representa. Um possível governo de Lula representa. Então ela cria toda uma narrativa de maneira mais dramática e cruel possível para dizer, olha, nós temos que salvar o Brasil disso, porque isso vai continuar se o outro candidato ganhar a eleição. É isso que ela está dizendo. É isso que ela está dizendo nas entrelinhas. Portanto, tudo no mundo deve ser feito para impedir a vitória de Lula no segundo turno, na concepção da Damares e da campanha bolsonarista. Então, as igrejas evangélicas
não são todos os evangélicos, mas uma grande parte está sendo usada de maneira cruel, manipulada pela Damares, pela campanha bolsonarista e pelo Bolsonaro. Essa é a questão. Então, num momento desse, numa igreja onde as pessoas estão, em geral, numa igreja as pessoas estão vulneráveis, principalmente do ponto de vista emocional. Em geral, as pessoas vão para a igreja vulneráveis, né? Não todos, mas grande parte. Então, com essa fala, com essa narrativa que a Damares Alves faz, ela coloca muito claro, olha, a outra campanha representa todo o mal, todos os demônios, todas as potestades que podem ser criadas, que são criadas por esses demônios. Então ela sai do terreno da política, fazendo política dentro de uma igreja, mas ela sai do terreno da política para dizer o seguinte, olha, você não está numa campanha política, num período de eleição, você está sendo obrigado a votar no candidato que é o salvador da nação, de todos os demônios, que para ela significa o quê? Bolsonaro é a salvação, o outro lado representa todo o mal, todos os demônios possíveis. As denúncias que ela faz é muito grave, e ela tem que provar. E se ela provar que isso que ela diz acontece ou aconteceu, ela cometeu crime de responsabilidade por não ir atrás para pegar os culpados. E agora usa de maneira eleitoreira esse momento, mesmo que seja verdade o que ela está denunciando, né? Se for verdade, tem tudo para ser uma grande fake news, tem todos os ingredientes aí para ser uma grande fake news, porque é o seguinte, se ela diz, eu repito, se ela diz que é verdade, se ela prova isso aí, essas denúncias aí, então ela prevaricou, então ela cometeu crime de responsabilidade, assim como o governo federal também. Por isso que diz aqui, ó, a Vivi Reis, nós da bancada do PSOL vamos entrar com representação contra Damares. É preciso saber por que ela silenciou diante de casos graves de crimes sexuais, supostamente encontrados no Ministério. Se as denúncias forem verdadeiras, seria Damares então integrante dessa rede criminosa? Então por que ela não falou nada? Né? A antropóloga Débora Diniz, né, eu vou repetir aqui, ela escreveu no Twitter, se o vídeo da Damares sobre criancinhas e sexo oral em Marajó for verdadeiro, o Ministério Público tem o dever de investigar Damares. Damares diz ter conhecido crianças com dentes arrancados e desnutridos para exploração sexual. Por que não denunciou e não protegeu as crianças? Porque ela usa esse momento agora para falar isso. Era só para fazer uma campanha, então, dentro de uma igreja? Então, para finalizar esse vídeo, meus amigos e minhas amigas, nós estamos diante da maior indústria de fake news na história mundial. Da maior indústria de fake news. O tanto de fake news que já fizeram contra o ex-presidente Lula, contra a sua campanha, não é brincadeira. E tem que ser multiplicado assim, aos milhares, a cada minuto. A cada minuto. Já colocaram Lula como Satanás, né, coisa satânica.
né, defensor do satanismo, apoiado por satanistas. Já colocaram, inclusive, no dia da eleição, Lula como recebeu o apoio do crime organizado, do PCC, né, que já foi obrigado a retirar, inclusive, né, essas fake news. A campanha bolsonarista teve que retirar. E agora o seguinte, observe que ela não fala em nenhum momento no PT e Lula, mas subliminarmente ela deixa claro o seguinte: o outro lado representa tudo isso, crimes, prostituição, pedofilia. Portanto, é preciso, né, aí ela quer dizer, é preciso que o Bolsonaro ganhe as eleições, né, porque na cabeça dela e de todos os bolsonaristas não se está somente numa eleição, uma luta política, é uma luta contra potestades, contra demônios. E aí, para pegar os incautos, os sofridos, as pessoas que estão vulneráveis, usar a igreja para fazer campanha eleitoreira. É isso aí. Dê a sua opinião sobre esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? O link da reportagem, claro, eu não vou colocar o vídeo aqui, né? Também, até por questões de direitos autorais e também porque muito pesado, né? Esse tipo aí de conteúdo também, tá? Mas é isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades sempre. Comente, compartilhe, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais para os seus amigos e para as suas amigas. E até o próximo vídeo.